Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. A ciência já mostrou que a ansiedade não nasce apenas no nosso corpo, com reações físicas, nem apenas na nossa mente, com pensamentos acelerados. Existe um terceiro fator que influencia diretamente o nosso nível de paz ou de tensão: a espiritualidade. E, calma, não estou falando apenas de religião. Espiritualidade, segundo a neurociência, é a capacidade humana de sentir conexão consigo mesmo, com as outras pessoas, com a natureza, com algo maior que nós, com um propósito de vida. E quando essa conexão está fraca, quando nos sentimos desconectados, a ansiedade aumenta. Hoje, no episódio 3 da nossa série Como Viver Sem Ansiedade e Sem Remédios, eu vou te mostrar como a espiritualidade influencia a ansiedade, com base na ciência e o que grandes mestres da humanidade como Jesus, Buda e os filósofos estoicos nos ensinaram sobre como encontrar a paz interior. Pense comigo. Quando a vida parece não ter um rumo, um sentido claro, a mente entra numa espécie de vazio. É como navegar em um oceano sem uma bússola. Qualquer onda, por menor que seja, parece uma ameaça gigantesca, capaz de virar o barco. Estudos científicos sérios mostram que pessoas com um baixo senso de propósito, que sentem que suas vidas não têm um significado profundo, apresentam níveis de ansiedade muito maiores. Quando a vida perde esse fio condutor, qualquer dificuldade se transforma em uma crise existencial. A gente se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Qual o sentido de passar por tudo isso? E essa falta de respostas gera um medo profundo. Viktor Frankl, um psiquiatra brilhante que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas, escreveu algo que mudou a minha perspectiva. Ele disse: quem tem um porquê para viver suporta qualquer como. Ele percebeu na prática mais dura possível que aqueles que tinham um motivo maior para continuar vivos, a esperança de reencontrar um ente querido, a missão de terminar um trabalho, a fé em um futuro melhor, conseguiam suportar sofrimentos inimagináveis. O propósito funciona como uma âncora para a nossa mente. Ele não impede as tempestades da vida de chegarem, mas nos mantém firmes quando elas vêm. Ter um porquê nos dá resiliência, nos dá força para enfrentar os comos da vida. As dificuldades, os desafios, as dores. Sem esse porquê, a mente fica à deriva. E a ansiedade encontra um terreno fértil para crescer. Então, a primeira grande lição é a busca por um sentido, por um propósito. Não é um luxo filosófico, é uma necessidade fundamental para a nossa saúde mental. É o que preenche o vazio que a ansiedade tanto ama ocupar. Agora, vamos falar sobre um dos maiores combustíveis da ansiedade: a nossa necessidade incessante de controle. Queremos controlar o futuro, controlar a opinião dos outros, controlar os resultados do nosso trabalho, controlar a nossa saúde e a de quem amamos. E quando percebemos que não temos controle sobre quase nada disso, o desespero bate. A ansiedade é, em sua essência, um excesso de controle, um excesso de apego a como as coisas deveriam ser, e o que os maiores mestres espirituais da história nos ensinaram sobre isso. Eles nos ofereceram um antídoto poderoso, a entrega. Jesus, em seus ensinamentos, dizia de uma forma muito acolhedora: lançai sobre mim todas as vossas preocupações, pois eu tenho cuidado de vós. É um convite para soltar o peso,
para confiar que existe uma força maior que pode nos amparar. Não é sobre se omitir, mas sobre entender que não precisamos carregar o peso do mundo nas costas. Buda, por outro lado, ensinava que o sofrimento nasce do apego. O apego aos resultados, às expectativas, à ideia fixa de que a felicidade só existe se tudo acontecer exatamente como planejamos. Desapegar, para o budismo, é a chave para a libertação. É aceitar a impermanência da vida e fluir com ela, em vez de lutar contra a correnteza. E os filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto, tinham uma máxima muito prática. Se não está sob seu controle, aceite com serenidade. Eles nos ensinam a diferenciar o que podemos mudar e o que não podemos. E para aquilo que não podemos mudar, a única atitude inteligente é a aceitação. Lutar contra o inevitável é a receita perfeita para a frustração e a ansiedade. Veja bem, Jesus, Buda e os estoicos, em épocas e culturas completamente diferentes, falavam a mesma coisa com palavras distintas. A mensagem central é: a ansiedade é excesso de controle. E a fé seja fé em Deus, no universo, na ordem natural das coisas, ou na sua própria capacidade de lidar com o que vier, é a arte de confiar. É a coragem de soltar as rédeas e permitir que a vida se desdobre, confiando que você terá a força necessária para lidar com o que quer que aconteça. A entrega não é fraqueza, é a mais profunda sabedoria. Mas como desenvolver essa confiança? Como transformar essa filosofia em algo concreto no nosso dia a dia? É aí que entram as práticas espirituais. E a ciência moderna, ele tem comprovado o que as tradições milenares já sabiam. Essas práticas funcionam. Estudos com neuroimagem mostram que práticas como a oração, a meditação e o exercício da gratidão reduzem significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e diminuem a atividade na amígdala, a área do cérebro responsável pela resposta de medo. Não importa a sua crença. Não importa se você ora com palavras dirigindo-se a uma divindade. Se você medita em silêncio, apenas observando sua respiração, ou se você escreve um diário de gratidão, agradecendo pelas pequenas coisas do seu dia, o cérebro não diferencia a origem do estímulo. Ele interpreta essas práticas como um sinal de segurança, de acolhimento. Quando você ora, você está entregando suas preocupações. Quando você medita, você está acalmando a mente e se conectando com o presente. Quando você agradece, você está mudando o foco do que falta para o que você já tem. Em resposta a esses sinais de segurança, o cérebro libera neurotransmissores do bem-estar, como a serotonina e a dopamina. Sentimos mais calma, mais otimismo e mais contentamento. Por isso, a espiritualidade não é uma fuga da realidade, como alguns podem pensar. Pelo contrário, é uma ferramenta poderosa de fortalecimento interno. É como fazer musculação para a alma. Você não foge dos problemas, você se torna mais forte para enfrentá-los. E, finalmente, um dos pilares mais importantes da espiritualidade e um dos antídotos mais eficazes contra a ansiedade: a conexão com outras pessoas.
O ser humano é um ser social. Fomos feitos para viver em comunidade. O isolamento é um veneno para nossa saúde mental. Quando nos sentimos sozinhos, a ansiedade cresce, porque sentimos que temos que enfrentar o mundo inteiro sem ajuda. Mais uma vez, os grandes mestres já apontavam para essa verdade. Jesus resumiu seus ensinamentos em um mandamento principal: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele entendia que o amor, o cuidado mútuo, a comunidade era a base de uma vida plena e saudável. Buda ensinava a compaixão, a karuna, que é o desejo de ver todos os seres livres do sofrimento. Essa compaixão nos conecta uns aos outros em um nível muito profundo, nos fazendo perceber que a dor do outro também é a nossa dor, e a felicidade do outro também é a nossa felicidade. E os estoicos falavam da simpatia. A ideia de que todos nós somos parte de um único organismo cósmico, uma grande fraternidade humana. Prejudicar o outro seria como a mão esquerda decidir machucar a mão direita. Não faz sentido. A ciência hoje confirma isso com dados impressionantes. Estudos recentes mostram que pessoas que mantêm fortes redes de apoio, menos amigos, família, grupos comunitários, têm até 50% menos sintomas de ansiedade e depressão. Ter alguém para conversar parada e se bifar, para pedir ajuda, muda tudo. E mais, cuidar de alguém, praticar um ato de gentileza, ajudar quem precisa, também tem um efeito curativo dentro de nós. Ao estender a mão para o outro, percebemos a nossa própria força e propósito. A conexão nos lembra que não estamos sozinhos no caos. Em resumo, a espiritualidade não é apenas uma questão de crença abstrata, é uma postura prática e ativa diante da vida. É a decisão consciente de escolher confiar mais e tentar controlar menos. É o esforço para encontrar um propósito que nos mova. É a disciplina de praticar o silêncio, a gratidão e a entrega. E, acima de tudo, é a sabedoria de entender que somos parte de um todo e que a nossa cura e a nossa paz estão profundamente ligadas à nossa conexão uns com os outros. No próximo episódio desta série, nós vamos sair da teoria e mergulhar na prática. Eu vou te mostrar como aplicar tudo isso no seu dia a dia, com exercícios científicos e espirituais para reduzir a ansiedade em questão de minutos. Se você quer receber o episódio 4 com ferramentas reais de entrega, oração, meditação e conexão que você pode usar imediatamente, comente agora aqui embaixo. Quero o formato estendido 4. Seu comentário me ajuda a saber que este conteúdo está sendo útil para você. Lembre-se sempre: a paz não vem quando tudo está sob controle. Ela vem quando você decide confiar, mesmo sem controle. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo episódio. Um grande abraço e até breve!